Oi gente, hoje eu vou gravar pra vocês o vídeo de leituras do mês de maio. Como vocês viram aí na thumb, infelizmente o mês de maio não foi tão bom para leituras quanto os outros meses do ano até agora. Foi um mês em que eu fiquei em parte de ressaca, em parte muito ocupada com coisas da faculdade e também da minha mudança para fazer. E tudo isso junto acabou diminuindo bastante o meu tempo para ler. Então aquela TBR que eu fiz para vocês, que já era, na minha opinião, uma TBR assim, bem tranquila, bem de boa, com apenas 10 livrinhos, flopou bonito. E eu só li 7 livros em maio. Desses 7 livros, apenas 4 estavam naquele vídeo de TBR, então nem metade eu li. E vão ficar esses livros que eu não consegui ler para serem distribuídos ao longo do resto dos meses do ano. Apesar de não ter lido muitos livros em maio, eu li uma quantidade legal de mangás. Foi o mês que eu mais li mangás até agora, em 2021. Então, como eu não quero que esse vídeo fique muito grande, eu não vou me alongar muito, tá? Falando sobre os livros. Até porque no vlog do mês 26 eu falei bastante sobre 6 desses 7 livros que eu vou mostrar pra vocês. Apenas um deles eu não tinha lido ainda, quando eu gravei aquela atualização gigantesca falando sobre as minhas leituras. Então, se vocês quiserem saber detalhadamente a minha opinião sobre algum deles, assistam o vlog. Aqui eu vou tentar resumir e falar a minha opinião da forma mais breve possível. Pra começar, então, o primeiro livro que eu finalizei no mês de maio foi Cova 312, da Daniela Arbex, que é um livro-reportagem falando sobre a história do Milton Soares de Castro. Ele foi preso em 1967, durante o período da ditadura militar brasileira, na penitenciária de Linhares, em Juiz de Fora, e foi o único preso político encontrado morto em sua cela naquela penitenciária. A morte dele foi dada como suicídio, mas os parentes e amigos mais próximos nunca acreditaram que ele teria sido capaz de se suicidar. Então, o relatório oficial fornecido pelos militares era algo muito suspeito, e para piorar ainda mais essa história toda, o corpo do Milton nunca foi devolvido à família dele, então eles nunca puderam enterrar e se despedir dele. Então a Daniela Arbex, em 2002, se eu não me engano, decidiu fazer essa pesquisa, fazer essa investigação e descobrir onde o corpo do Milton estava enterrado. E vários anos depois de ter feito essa descoberta, ela foi ainda além e tentou desvendar o mistério por trás da morte dele e descobrir se realmente tinha sido suicídio, como declararam os militares, ou se tinha acontecido alguma coisa a mais que eles não estavam querendo revelar. E esse livro aqui vai acompanhar essa jornada, então é um livro muito completo nesse sentido, assim, na temática sobre a ditadura, porque como o Milton está morto e ele é a figura principal do livro, a Daniela teve que recorrer a outros presos políticos, né, a outros militantes da época que sobreviveram à ditadura e puderam dar depoimentos para ela, contando do tempo que eles passaram presos, o que aconteceu, como eles foram presos, como era a vida dentro da prisão. Então é um livro que ele traz bastante descrições sobre as sessões de tortura, é um livro pesado nesse sentido. Além da experiência dos presos políticos, ele também traz toda a jornada de pesquisa da Daniela como jornalista. Então, para quem cursa jornalismo como eu, é um livro muito completo nesse sentido, porque mostra como ela teve acesso a documentos, como ela fez para descobrir contatos de diversas dessas pessoas que ela entrevistou. Também mostra as partes difíceis que ela teve que enfrentar para poder construir esse livro. E é uma leitura que ela te acrescenta muito como pessoa, principalmente por se tratar de uma história real e uma história que aconteceu no nosso país. É o nosso passado e ele deve sempre ser lembrado e conhecido para que tudo de ruim que aconteceu não acabe se repetindo no futuro. Então, é uma leitura essencial, ainda que você tenha, né, obviamente que ter estômago. Então, assim, não é qualquer pessoa que vai conseguir ler esse livro, mas quem tiver interesse, quem conseguir, eu recomendo muito essa leitura. Eu dei 4 estrelas, apenas tirei uma ali porque, como esse livro tem muitos depoimentos de diversas pessoas, acaba que ele varia bastante numa linha do tempo. Então, ele vai para 1971, volta para 1964, aí pula para 1969,
resolve, aí volta de novo. Então a linha do tempo dele é bem confusa, vai intercalando assim, e você passa de um capítulo pro outro e você não sabe se ainda tá falando das pessoas do capítulo anterior, se já tá apresentando novas pessoas. E eu fiquei um pouco confusa em algumas partes. Ele é um livro que tem uma linguagem fácil, então vocês não vão ter dificuldade para saber o que tá acontecendo, mas nesse sentido de construção da narrativa, por eu ter ficado um pouquinho confusa, eu acabei decidindo dar 4 estrelas, mas é um livro realmente muito bom, que eu tô muito feliz de ter feito a leitura. O próximo livro que eu li no mês de maio foi Ecos, da Pam Munhoz Ryan, que é um livro que me surpreendeu bastante, porque eu não esperava o que eu encontrei aqui. Esse livro traz uma história muito fofa, muito tocante, muito triste também, mas acima de tudo eu acho que é uma história que, nos mínimos detalhes, ela traz grandes mensagens. Então, pra quem gosta de histórias com crianças, pra quem gosta de histórias que tenham algum tipo de relação com música, eu acho que esse livro aqui vai ser uma ótima leitura. Aqui em Ecos a gente vai acompanhar uma gaita que ao longo dos anos vai passando pelas mãos de diversas crianças que têm algum tipo de contato com a música. Então o livro é dividido em 3 histórias separadas, digamos assim, que são narradas por diferentes protagonistas. Todas elas se passam mais ou menos no início dos anos 1900, ali por 1940, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Uma delas, inclusive, se passa na Alemanha, enquanto as outras 2 se passam no cenário dos Estados Unidos. E apesar de essas crianças que protagonizam esse livro não se conhecerem e não terem nenhum tipo de relação entre si, na maioria das vezes elas são interligadas por essas gaitas e por estarem passando por momentos difíceis na vida delas. Então é um livro que ele vai te deixar triste em algumas partes, mas acima de tudo é uma leitura muito confortável e muito agradável de ser feita. Eu gostei muito do final desse livro, ele não me surpreendeu, mas apesar disso ele aconteceu exatamente do jeito que eu queria, e eu acho que isso também é uma forma válida de finalizar uma história, principalmente uma história com crianças que, se fosse cruel demais, teria um impacto assim muito grande, muito assustador também. Então eu gostei muito desse livro, eu dei 4 estrelas ou 4 estrelas e meia pra ele, não lembro direito, mas tem no meu Scooby. Também tá todo marcadinho aqui porque tiveram várias cenas que eu gostei muito, e pra quem gosta, tá, desse estilo de leitura, eu super recomendo esse livro aqui. Eu acho que vocês vão amar e vale muito a pena, além de que a edição é belíssima. Minha terceira leitura finalizada do mês de maio foi A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. Esse aqui foi um livro que eu li pro Clube dos 7 Monstrinhos, que é um clube que eu tô organizando junto com outros 6 booktubers. O link do Telegram do grupinho vai estar aqui embaixo na descrição, se vocês quiserem entrar e participar das próximas leituras. O primeiro livro do clube foi A Paciente Silenciosa, o nosso primeiro mês de leitura foi maio, e eu acho que a gente começou muito bem, porque esse livro aqui, né, escolhido pela minha amiga Rai, Perfeita e Maravilhosa, Nunca Errou, ele foi um livro totalmente fora da minha zona de conforto, que eu nunca pensaria em ler se não fosse pelo clube, e que acabou me surpreendendo pelo tanto que eu me vi envolvida na história e que eu gostei da forma como ela foi conduzida e como ela finalizou. Ele é um livro com um final, assim, muito surpreendente. Eu acho que todo mundo que lê deve falar isso, mas é porque realmente é bem difícil de você prever. Não tô dizendo que ninguém vai conseguir prever o final desse livro, mas assim, vai ser uma coisa difícil de acontecer, entendeu? Você pode fazer várias teorias, eu inclusive fiz várias, mas a maioria delas eu errei. Eu só cheguei a descobrir o grande plot da história faltando 3, 4 páginas pra ser revelado. Então eu penei um pouco, mas quando eu descobri, gente, foi assim uma explosão na minha cabeça e eu transcendi, entendeu? Foi uma experiência extracorpórea, eu fiquei histérica, eu fiquei em surto, porque é um negócio assim muito maluco, mas que quando você consegue descobrir, se torna algo muito claro na sua cabeça e que faz sentido. Então, ele é um livro muito rápido de ler, por ele ter essa temática mais de suspense, investigação, thriller. Eu não sei muito bem o que é esse livro, mas eu sei que não importa o que seja, eu gostei muito. Foi mais uma experiência positiva, né, com um gênero fora da minha zona de conforto, e eu tô ficando cada vez mais empolgada por desbravar novas histórias. Olha ela, que poética. Então, nesse livro aqui a gente vai conhecer a história da Alicia, que ela é uma grande artista plástica, extremamente conhecida, extremamente famosa. Ela é casada com um fotógrafo, só que num belo dia ela acaba matando o marido dela, e quando os policiais
policiais chegam no local, ela tenta se matar também. Eles acabam conseguindo impedir que ela faça isso, mas a partir daquele momento da morte do marido dela, ela se recusa a falar e passa 6 anos sem falar uma única palavra. Essa recusa dela em falar qualquer coisa, inclusive em tentar justificar o seu crime no tribunal, faz com que ela seja considerada insana e internada em um hospital psiquiátrico. 6 anos depois do crime, ela continua sem falar nada, só que um psicoterapeuta forense transferido para o hospital dela, chamado Theo, está totalmente decidido a fazer com que a Alicia fale e revele o grande mistério, né, por trás da morte do marido dela, o porquê que ela assassinou ele. Então a gente vai acompanhar esse desafio, né, que o Theo se coloca de fazer com que ela fale. Vai acompanhar ali o ambiente, né, do hospital psiquiátrico, as sessões de terapia entre eles e ao mesmo tempo vai intercalar com algumas partes narradas do diário da Alicia, da época em que ela cometeu o crime, e o Theo investigando tudo isso e tal, e se envolvendo de certa forma emocional com a paciente. Então, ele é um livro que traz muito essa parte do psicológico, de traumas, de reações a coisas que você carrega do seu passado e da sua criação. Então, para quem se interessa por esse tipo de livro, também tá super recomendado. Eu dei 4 estrelas, não dei 5, porque como eu não tenho muita experiência com esse tipo de livro, eu não tinha muito bem algo com o que comparar para saber se realmente foi uma leitura muito boa ou se eu só tava impressionada por tudo ser muito novo para mim. Então eu decidi ficar ali numa nota de segurança, né? Uma nota muito boa, que é 4 estrelas, mas também uma nota que leva em consideração que eu sou uma pessoa muito nova nesse mundo e que eu posso me impressionar com certa facilidade. Mas o que importa mesmo é que a minha experiência de leitura com esse livro foi muito boa e que eu já tô super ansiosa pelas próximas leituras do nosso clubinho. Caso vocês ainda não façam parte, entrem e venham ler junto com a gente, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Minha quarta leitura do mês foi O Erro, da Ellie Kennedy, o segundo livro da série Amores Improváveis. Foi um livro que eu comprei em maio e assim que chegou eu já iniciei a leitura porque eu estava de ressaca literária, como eu falei pra vocês. E apesar de querer ler algumas coisinhas, meu ritmo de leitura estava muito baixo. Então eu sabia que essa leitura seria rápida. Ele é um livro curtinho de 270, 280 páginas. Então eu consegui ler ali em pouco mais de um dia. E foi uma leitura que ao mesmo tempo me decepcionou um pouco e também me deixou satisfeita, sabe? Porque eu tava esperando um pouquinho mais, confesso, por ser um livro que acompanha o Logan, que é um personagem que no primeiro livro da série eu gostei bastante. Eu tava esperando que tanto ele quanto a garota, né, que seria o par romântico dele aqui, que no caso é a Grace, fossem ser mais desenvolvidos, sabe? Tivessem uma profundidade maior, assim como aconteceu no primeiro livro, né, com o Garrett e a Hannah. Só que o que eu vi aqui foi um excesso de cenas hot que acontecem desde o início, bem início assim do livro até a última página, enquanto no Acordo a gente teve um desenvolvimento mais lento do relacionamento dos protagonistas. Então tudo foi construído com uma lentidão muito mais agradável e muito mais crível do que aqui nesse caso. Porque assim, você conhecer uma pessoa e 3 dias depois já estar completamente obcecada por ela é um pouco loucura demais pra minha cabeça, é um pouco rápido demais pra mim, e ainda que pra outras pessoas possa ser dessa forma, eu acho que em livros é mais gostoso de a gente acompanhar uma construção lenta pros personagens. Então é uma preferência pessoal minha e que acabou me deixando um pouco desconfortável com esse livro. Outro ponto que eu também fiquei decepcionada com essa história é que a grande problemática romântica do Logan, que a gente descobre ainda no primeiro livro da série e que teoricamente vai ser desenvolvida nesse daqui, ela parece muito séria e muito pesada no decorrer de certo pedaço da história. Só que aí, simplesmente do nada, tudo é resolvido de uma forma muito fácil e muito simples. Então eu fiquei tipo, é sério? Era só isso? Você fez esse drama todo pra isso? Eu me senti meio trouxa, assim, sabe? Pareceu muito uma trollagem, sabe? Literalmente algo que foi jogado ali só pra fazer um draminha, só pra criar um plot um pouco mais chamativo e depois foi retirado de cena no momento que não era mais conveniente. Tirando, tá? Essas críticas, esses adendos
adendos que eu fiz sobre esse livro em específico, eu acho que é uma leitura válida por ser rápido, por ser agradável, por ser envolvente. Eu acho que esses livros da Ellie Kennedy têm uma característica de te deixar bastante apegada aos personagens e também presa na história, sabe? Por mais que você veja que aquilo não tá tão bom quanto poderia ser, você não consegue parar de ler porque tá muito fluido, muito rápido e você quer chegar logo ao final. Então, é uma característica positiva, é uma coisa boa e é o que me mantém lendo esses livros. Eu dei 4 estrelas pra ele porque eu fiquei sem coragem de dar uma nota menor do que eu tinha dado pro primeiro livro. E com certeza eu tô ansiosa pra ler os próximos da série, mas agora eu acho que eu vou com um pouco mais de pé no chão, assim, sem expectativas tão altas quanto eu tava, principalmente pra esse livro aqui por conta de o personagem ser alguém com quem eu tinha simpatizado bastante no primeiro livro. Então pros próximos eu já vou esperando um pouquinho menos, o que não quer dizer, obviamente, que eu não esteja ansiosa pra fazer a leitura, porque eu já até comprei os livros pra poder ler o mais rápido possível. Minha quinta leitura do mês foi Encarcerados, do John Scalzi, que eu estou lendo desde o mês de abril. Eu acabei finalizando só em maio, mas foi uma leitura que também me decepcionou de certa forma. Eu acho que eu dei 3 estrelas ou 3 estrelas e meia pra esse livro, porque, não sei, gente, parece que tudo também foi resolvido de uma forma muito fácil. O início do livro, ele é bom porque ele te dá acesso a um mundo muito diferente e que eu achei muito criativo, sabe? Uma doença que se alastrou pelo mundo e que fez com que essas pessoas atingidas não conseguissem mover o próprio corpo, não conseguissem controlar o próprio corpo e ficassem encarceradas, literalmente, dentro dele. E como era uma proporção muito grande da população, eles acabaram tendo que desenvolver uma tecnologia chamada C3, que são como robôs, né? Literalmente corpos extras, que essas pessoas são conectadas e conseguem controlar. Eu pensei bastante em Star Wars nesse momento, porque eu imaginava esses corpos deles, né, como o C3PO. Só que, apesar dessas partes boas, dessas partes agradáveis, eu acho que a parte que me decepcionou acabou superando um pouco, porque ele é um livro que tinha muito potencial. Ele vai ter essa parte da ficção científica com os Hadens, né, que são essas pessoas que foram encarceradas. Existem também as pessoas que têm a capacidade de serem integradoras, então elas podem oferecer o próprio corpo humano para que uma pessoa que esteja encarcerada, que seja um Haden, consiga alugar o corpo dela e viver nesse corpo e ficar um tempo nele, assim, para ter experiências um pouco mais humanas. Então essa parte me lembrou muito de Starters, que é uma duologia que eu li ano passado e que tinha essa temática de pessoas jovens alugando o próprio corpo para pessoas mais velhas e toda essa coisa assim meio futurística, meio robótica, que eu achei muito legal. Enquanto no caso desse livro aqui intercala também com um mistério, com uma coisa meio policial, de investigação de um crime e tudo isso interligado, sabe, envolvido. Só que eu acho que a resolução desse problema, desse mistério, desse crime que eles tinham que desvendar foi muito fácil, foi muito simples e foi muito rápida. Eu pisquei e estava resolvido e o livro tinha acabado. Então pareceu que o livro ficou te introduzindo durante 90% e nos 10% finais ele pulou a parte do meio do livro e chegou no final. Então é como se esse livro tivesse começo e fim, mas não tem o meio. E foi isso então o que mais me incomodou aqui, além da falta de carisma dos personagens, porque eu sinto que eu não me apeguei tanto a eles quanto eu poderia, quanto acontece comigo em vários outros livros. Eu não me senti muito impactada, eu tenho certeza que são personagens que não vai passar nem um mês e eu já vou ter esquecido o nome deles. Então eu me senti muito distante, sabe? Não sei se por esses personagens serem adultos e agirem de uma forma muito impessoal, sem falar muito sobre os próprios pensamentos ou sentimentos, ou se o autor quis mesmo dar esse toque de distância, mas isso me incomodou um pouco também e foi outro ponto negativo nessa leitura. Aqui então a gente vai ter o agente Chris Shane, que ele acabou de entrar no FBI e ele é um Haden. Então quando ele era criança ele desenvolveu essa doença e teve o corpo encarcerado. Agora ele controla, né, um corpo extra, um C3, e no primeiro dia dele no FBI ele vai ter que investigar o assassinato de um integrador. E o que rolou ali naquela cena do crime que tá super confusa, super estranha, qual foi o motivo da morte desse cara,
cara e por que tinha uma pessoa na cena do crime toda suja de sangue e que dizia não se lembrar de nada e não saber o que tinha acontecido. Então a gente vai acompanhar essa investigação do Shane e ao mesmo tempo vai descobrindo aos poucos sobre esse mundo super diferente, que é uma parte que eu considerei interessante, só que ao mesmo tempo um pouquinho confusa também. Em vários momentos o autor explica muitas coisas que são científicas e são termos e são coisas muito técnicas assim que você não tá muito interessado em saber. Então eu acho que a ideia para esse livro, a sinopse, a premissa dele é muito boa, mas a execução da narrativa, da história, não foi tão boa quanto poderia ter sido. E por isso que eu dei uma nota mediana. Tô bem triste porque eu tinha muitas expectativas sobre essa história. Mas vida que segue, eu espero que os próximos livros que eu leia do John Scalzi sejam melhores do que esse. Minha sexta leitura do mês foi o Do Que Eu, da Julia Quinn, primeiro livro da série Os Bridgertons. Então eu dei início para esse meu projeto de leitura. E, gente, tem um vlog de leitura com spoilers super completo desse livro aqui no canal. Então assistam o vlog caso vocês já tenham feito a leitura dele. Lá vai ter minha opinião completa, eu não vejo motivo pra me repetir aqui. Pra quem não leu ainda, tá, e não quer spoilers, eu acredito que basta eu dizer que eu dei 3 estrelas pra esse livro, o que é uma nota boa, mas não tão boa quanto poderia ter sido. Eu acho que eu tive um pouco de dificuldade pra me acostumar com o ambiente, principalmente me acostumar com a forma como as mulheres eram tratadas nessa época. Muitas coisas aqui nesse sentido me irritaram muito, e também a forma estranha como as pessoas agiam, sabe? Que por mais que seja condizente com a realidade, ainda assim tá muito longe do que eu considero normal. Então ver as pessoas se tratando de maneira tão formal, agindo de maneira tão recatada e cheia de frufru, cheia de coisinha, regrinha básica, eu fiquei um pouco assim, rindo internamente, achando meio ridículo. Ai, gente, parece que eu tô detonando esse livro, né? Mas é porque eu tô falando de uma forma sincera pra vocês e eu realmente senti tudo isso. Também teve a tal cena polêmica nesse livro. Tiveram vários momentos que o protagonista homem me irritou de uma forma impossível de ignorar. Então eu sinto dizer que eu não gostei do Simon. Eu achei o passado dele, a construção do personagem bem falha também, bem diferente assim. Eu não tava me importando muito. O drama da vida dele não me causou empatia, não me deixou assim emocionada e ligada ao personagem, sabe? Eu acho que foi um livro que eu li muito indiferente, e quando eu não estava indiferente, eu estava irritada. As melhores partes desse livro aqui pra mim, com certeza, foram as partes que estava a família Bridgerton reunida, porque os irmãos ali interagindo e a mãe deles também eram cenas muito divertidas e que me deixavam felizinha, assim, sabe, animada pela leitura. Mas como o foco desse livro mesmo é o romance, eu acho que eu passei mais tempo irritada do que felizinha. Ainda assim, eu pretendo com certeza dar continuidade à série. Eu já tenho vários livros aqui em casa e é uma série que todo mundo fala que esse primeiro livro é o piorzinho. Então eu acho que nos próximos, assim, a minha opinião vai melhorar sim. Eu espero, pelo menos. E eu acho que quando eu tiver um pouco mais acostumada a esse tipo de história, né, ao romance de época, a ambientação, a forma como os personagens agem, eu vou conseguir me importar um pouco mais e ficar um pouco mais presa na história, que eu acho que foi isso que faltou nesse livro aqui. Como eu disse pra vocês, caso vocês queiram ver minha opinião com spoilers, assistam o vlog de leitura que saiu aqui no canal e comentem lá embaixo se vocês concordam com as minhas opiniões ou se vocês pensam totalmente diferente de mim. Também podem comentar aqui embaixo com esse pouquinho que eu já contei pra vocês, porque na verdade depois de ler esse livro eu fiquei mais curiosa pra ver outras pessoas lendo e reagindo e ver se essas pessoas também vão se incomodar com as mesmas coisas que eu me incomodei ou se elas vão gostar dessas coisas, sabe? Minha última leitura do mês de maio, então, foi O Ceifador, do Neil Shusterman, o primeiro livro da trilogia Sight. E esse livro aqui, gente, foi incrível. É um livro 5 estrelas, o único livro 5 estrelas do mês. Foi uma leitura coletiva organizada por mim. Inclusive, se vocês quiserem participar das leituras coletivas dos próximos meses, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link do grupinho do Telegram pra vocês acessarem. Também vou deixar o link do vídeo onde eu vou falar sobre todas as leituras coletivas que eu vou organizar esse ano de 2021. Pra caso vocês não tenham assistido ainda, vocês poderem ver a lista de livros e já se prepararem pra participar de alguma delas. Esse livro aqui, eu confesso pra vocês
disse que ele estava sendo 4 estrelas até 70, 75% mais ou menos. Só que o finalzinho dele, gente, me pegou em cheio porque eu achei realmente muito bom. Ele é um livro que eu considero que tem um final fechado, mas com certeza tem abertura para uma continuação, tanto é que é uma trilogia. E apesar de no início eu estar achando a narrativa um pouco estranha, sabe? Parecia que o autor estava contando muito o que estava acontecendo, mas não estava mostrando. Então ele falava, fulano jantou 7 horas, mas ele não mostrava o fulano jantando 7 horas. Isso estava me deixando um pouco incomodada, mas foi realmente só no início do livro. Logo depois as coisas já melhoraram bastante. Eu não sei se a narrativa do autor mudou ou se eu me acostumei à narrativa dele. Nem percebi, né, o que aconteceu, mas eu sei que depois de um tempo eu nem estava percebendo mais isso e já estava totalmente presa na história. Os personagens acabaram me agradando bastante, tanto os personagens principais quanto os secundários, e principalmente esse mundo, esse universo super diferenciado me chamou muita atenção e me deixou muito interessada em saber cada vez mais. Pra quem não conhece a história, aqui a gente tem um mundo que acabou alcançando a imortalidade, então as pessoas não morrem mais de causas naturais. Se elas são atropeladas ou sofrem algum tipo de acidente, elas são enviadas para um lugar de revivificação em que os corpos delas são reconstituídos. Então, basicamente, se ninguém faz nada sobre isso, toda a população vai viver eternamente. E isso, obviamente, iria causar um esgotamento, né, dos recursos naturais do planeta. E para impedir que isso aconteça e controlar o crescimento da população, existem os ceifadores, que são pessoas que meio que estão acima da lei e são pessoas que detêm poder suficiente para decidir o momento da morte de qualquer pessoa da população, a menos que essa pessoa tenha algum tipo de imunidade, que também é concedida pelos ceifadores. Então, assim, eles são como deuses, literalmente. Eles decidem quem vai morrer e quem vai viver. Só que, ao mesmo tempo, não é fácil ser um ceifador, não é qualquer pessoa que pode ser um ceifador. E esse processo de treinamento de um ceifador novo é algo bem complexo e bem cercado por algumas imposições políticas, sabe? Mesmo que a política em si não exista mais da forma como a gente conhece, ela ainda está presente em ideologias diferentes, em corrupção e a forma como uma pessoa tenta controlar a outra e deter o poder, ser superior de alguma forma. Então essa parte política do livro é extremamente incrível. Tem várias passagens aqui que eu achei muito significativas para a realidade que a gente está vivendo. Então é um livro que ele traz uma construção de universo muito rica, muito diferente, muito criativa. O autor tá extremamente de parabéns por isso. E eu tô muito ansiosa para continuar a leitura. Para quem não sabe a sinopse desse livro aqui, a gente vai ter 2 protagonistas, a Citra e o Rowan. Ambos são adolescentes que enfrentam suas próprias dificuldades, que têm seus problemas, mas eles têm uma coisa muito importante em comum, que é o fato de que nenhum dos dois tem interesse em se tornar ceifadores, e além disso, ambos têm um senso de justiça e uma coragem muito grande. Então, um ceifador chamado Faraday tem contato com esses dois e ele acaba escolhendo ambos para se tornarem aprendizes de ceifador. Então, eles vão ter aulas junto com ele, só que é uma coisa inédita no mundo dos ceifadores. Não é comum que um ceifador escolha 2 aprendizes de uma vez só. O normal é que eles escolham um por vez, porque depois de passar por esse período de treino, esses ceifadores vão ser avaliados e submetidos a um teste para ou se tornarem ceifadores de verdade ou serem dispensados e retornarem à sua vida normal. Então a gente vai acompanhar a Citra e o Rowan tendo contato com esse mundo super diferente e precisando lidar com essa perspectiva de acabarem se tornando ceifadores e precisando matar outras pessoas, sabe? Escolhendo quem vai viver ou morrer, sendo que eles nunca tiveram vontade alguma de fazer isso. E é um livro que traz muito mais do que isso, tá? Eu tô falando uma sinopse rasa aqui pra vocês, porque eu acho que quanto mais às cegas vocês forem pra esse livro, melhor vai ser a experiência de leitura, porque ele vai te surpreender em vários momentos e também vai te deixar muito empolgado a cada nova revelação. Eu gostei bastante de tudo que eu encontrei
comprei aqui, eu não tenho nenhuma crítica definitiva pra fazer pra vocês. E eu espero muito, tá, que os próximos livros mantenham esse alto nível ou até que sejam ainda melhores. Agora, pra finalizar esse vídeo, eu vou falar pra vocês sobre as leituras de mangás que eu fiz esse mês de maio, que foram muitas, tá? Eu me surpreendi bastante, mas como vocês sabem, sempre que eu tô de ressaca literária, eu recorro aos meus mangazinhos pra ter um tipo de leitura diferente e conseguir sair da ressaca o mais rápido possível. Esse mês eu acabei dando uma empolgada e li mais mangás do que eu pretendia, mas eu tô muito feliz com o resultado e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles com vocês. O primeiro, então, foi Atelier of Witch Hat, volume 6, da Kamami Shirahama. Eu já tinha iniciado a leitura desse mangá, eu acho que em abril, mas eu só finalizei agora em maio, então eu li mais ou menos metade dele. E é um mangá, assim, espetacular, gente. Já falei várias vezes pra vocês, já recomendei aqui no canal. A história é incrível, ela se mantém incrível e eu acho que todo mundo deveria dar uma chance, porque a probabilidade de vocês gostarem é muito grande. Eu nunca vi ninguém criticando esse mangá aqui. E pra quem gosta de Harry Potter, vocês aí que só estão acostumados a ler livros, deem uma chance pra esse mangá, porque ele traz uma temática de magia, de magos, de bruxas, que é muito próxima ao climinha de escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Então, assim, ele é tipo um Harry Potter japonês, obviamente com várias e várias diferenças. A história em si não é muito parecida, mas essa temática de magia, de bruxos, com uma escola, com treinamento, com crianças, acaba pegando num ponto muito especial pra quem tem uma boa relação com Harry Potter. Então, caso vocês gostem, eu também super recomendo isso daqui. Depois eu li 12 volumes de um mangá só, gente. Isso mesmo, eu iniciei e finalizei uma série completa esse mês de maio, que foi Furifura, da Io Sakusaka, que é a mesma autora de Ao Haraido, que eu já li inteiro esse ano também, acho que foi em fevereiro, se eu não me engano. Eu não li inteiro porque eu já tinha lido o primeiro volume em 2020, mas eu li do segundo volume até o 13º, que é o final da série, então eu li quase o mangá inteiro esse ano. E como eu já tinha tido essa ótima experiência com Ao Haraido, eu sabia que com Furifura seria ou a mesma coisa ou ainda melhor. Então eu já tinha colocado como meta completar a minha coleção antes de iniciar a leitura, pra eu não passar pelo aperreio de estar lendo ali o mangá, estar super empolgada e não ter o próximo volume. É uma situação que me deixa bem frustrada. Então, assim que eu conseguir comprar o 12º e último volume da série, eu já iniciei minha leitura e não me arrependo de nada. Então eu li o primeiro volume, o segundo volume, o terceiro volume, o quarto volume, o quinto volume, o sexto volume, o sétimo volume, o oitavo volume, o nono volume, o 10º volume, o 11º volume e o 12º e último volume. Falando rapidamente pra vocês, a Ao Haraido então vai acompanhar dois casais principais, o que já é uma coisa muito diferente dos mangás shoujos que normalmente a gente tem, porque nós que lemos shoujo sabemos que normalmente as autoras ou autores focam realmente num casal principal e os casais secundários são desenvolvidos ali de uma forma bem rasa. Basicamente você fica sabendo que eles se gostam e quando você vai ver de novo eles já estão juntos, casados e com 3 filhos. Mas zoeiras à parte, eu gostei muito desse aspecto desse mangá, porque o fato de ter duas protagonistas que têm seus interesses amorosos e que vão ter uma construção igualmente bem feita, faz com que em nenhum momento a história perca o impulso, sabe? Se você não está empolgado com um casal, você tá empolgado com outro. Se não tem uma coisa emocionante acontecendo com esse, tem uma coisa emocionante acontecendo com esse. E na maioria das vezes tem coisas emocionantes acontecendo com os dois. Então, assim, obviamente eu tenho o meu casal favorito, porque é inevitável. Não vou falar pra vocês qual é, porque eu acho que falar muito, assim, sobre a história vai diminuir o impacto da experiência de vocês na primeira leitura. Então, não vou falar muito sobre o que acontece, sobre os casais e etc. Mas eu quis mencionar isso de ter duas protagonistas extremamente opostas, extremamente diferentes, mas igualmente encantadoras, e o desenvolvimento do relacionamento de ambas, porque é uma curva fora da linha, é uma coisa diferente nesse mangá, e eu acho que essas características têm que ser exaltadas, principalmente em mangás shoujos que costumam seguir, às vezes, algum padrãozinho, e ter, assim, uma vibe muito parecida, sabe? Um clima muito parecido. Então, quando você encontra algo que
que foge um pouquinho do padrão já te deixa muito empolgado. E foi o que aconteceu com esse mangá aqui. Ele tem muita coisa dramática, muita coisa romântica, muito frufru, muita melosidade. Mas o irônico é que apesar de eu não gostar dessas características em livros, em mangás eu gosto bastante. Então, pra quem também curte histórias de romance, com casais fofinhos, uma arte bonita, uma história que vai te prender a cada segundo e vai te deixar frenético pela leitura, deem uma chance pra isso daqui, corram atrás do volume de vocês e garantam essa coleção, porque vale muito a pena e eu super recomendo, vocês tenham certeza de que não vão se arrepender. Eu li o mangá completo em 3 dias, né, porque eu iniciei no primeiro dia lendo os 2 primeiros volumes, depois eu li 7 volumes e no último dia eu li os últimos 3 e foi muito triste finalizar, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz porque foi uma experiência ótima e eu acho que se eu tivesse esperado ou tentado economizar, talvez eu perdesse a empolgação e o pique que eu tava pra descobrir logo como essa história ia finalizar. Finalizando esse vídeo então com minhas últimas leituras de mangás do mês de maio, porque sim, ainda não acabou. Nos últimos 3 dias do mês, a cada dia eu li um volumezinho, eu me coloquei isso de meta de finalizar o mês bem, lendo um volume de mangá por dia, e eu peguei uma série que eu já tava empolgada pra ler, pra acompanhar há muito tempo, porque é uma série que eu gosto bastante, tanto é que eu já assisti 2 vezes ao anime e estou lendo o mangá pela primeira vez, então eu estou vendo as mesmas coisas pela 3ª vez, mas eu não consigo deixar de ficar empolgada, sabe, porque realmente é algo que eu gosto bastante, que é Fairy Tail do Hiro Mashima. Esse aqui é o volume 18, que eu li no antepenúltimo dia do mês, o volume 19, que eu li no penúltimo dia, e o volume 20, que eu li no último dia. Pra vocês terem uma ideia, eu coleciono Fairy Tail desde 2015, se eu não me engano, e eu só tinha lido até o volume 17, porque é uma série que realmente o maior contato que eu tive foi através do anime. Eu assisti o anime pela primeira vez sozinha, eu acho que lá pra 2017, 2016, por aí, eu não sei especificamente qual ano. E naquela época só tinha lançado 270 episódios, se eu não me engano, porque a última temporada de Fairy Tail ainda não tinha sido lançada. Então eu assisti todos os episódios que tinham, eu fiquei completamente apaixonada e envolvida pela série. Só que acabou demorando um tempo, assim, pra lançar a última temporada. E depois que lançou, eu decidi reassistir Fairy Tail desde o início com o meu namorado, porque ele nunca tinha assistido antes. Então a gente começou lá do primeiro episódio e a gente passou do episódio 100. Eu não lembro especificamente o episódio que a gente parou, só lembro o arco. E a gente deu uma pausa porque o Jeff não gosta tanto assim de Fairy Tail, eu gosto bem mais do que ele. E eu queria continuar, mas ele não queria, então a gente deu pausa. Eu fiquei de terminar de assistir o anime junto com ele, né? Tanto a parte que eu já tinha assistido, quanto a parte inédita pra mim, que era a última temporada. Só que ele tava me enrolando muito e eu queria saber o final, porque eu já assisti o negócio 2 vezes e até hoje não assisti a última temporada. E aí eu decidi que, como eu tô assistindo o anime junto com ele, eu vou pelo menos ler o mangá. Então, no mangá eu tava empacada no volume 17, eu consegui completar minha coleção de Fairy Tail em 2019 ou 2020, se eu não me engano. Então já tenho todos os volumes aqui em casa e como eu tava com muitas saudades da história e muita vontade de chegar a alguma parte inédita, eu resolvi que eu ia continuar a leitura do mangá. Então eu peguei esses 3 volumes aqui, eles estão no arco ainda bem no início da história, que eu já assisti 2 vezes no anime, então esse arco aqui, ele já é bem conhecido pra mim, tudo que aconteceu não era mais novidade, mas ainda assim é uma experiência ótima, porque é uma série muito confortável, muito agradável e muito feliz, sabe? Mesmo as partes dramáticas de Fairy Tail, você sabe que no final elas vão ser acompanhadas de alguma coisa boa. Então é uma série que quem morre logo volta à vida, é uma série que nada é permanente, nada de muito trágico acontece, é uma série que ela te deixa muito feliz, pelo menos no meu caso. Eu sei que também é uma série muito criticada, principalmente por esse ponto de ter um protagonismo exacerbado, de nunca coisas muito trágicas acontecerem, de as lutas sempre serem vencidas pelos personagens principais. Então eu sei que é uma série com muitos defeitos e que é muito criticada por esses defeitos também, mas é uma série que eu gosto e eu acho que isso é o mais importante, ela me deixar feliz, eu gostar muito dos personagens, o que é uma realidade porque eu sou apegada a todos eles, e principalmente ser uma série que eu tenho uma boa experiência lendo e assistindo. Então, pra quem gosta desse tipo de série mais confortável, mais bobinha de certa forma, em que tudo acaba
acaba bem no final e que por mais duro que seja o caminho, tudo sempre dá certo. Então ela passa essas mensagens sobre o poder do amor, a importância de não desistir e várias coisas muito clichês, mas que eu acho que caracterizam ela de uma forma muito legal, e que se todas as séries fugissem tanto assim desse padrão de tudo dar certo, de tudo ser as mil maravilhas, de todos os vilões se tornarem bonzinhos depois, ficaria uma mesmice chata, sabe? Então é legal a gente ter essa balança com diversidade, com séries que são de determinada forma e outras séries que são de outra forma. Eu acho que cada característica pode ser aproveitada e você tem que apenas ver se aquela característica te agrada ou não, porque independentemente da escolha que o autor fez para conduzir a série dele, o importante é se aquilo tá te fazendo feliz, tá te fazendo bem, se tá te agradando, te mantendo entretido, o que Fairy Tail faz muito por mim, tá? Eu fico muito entretida, muito presa. Tô empolgada para continuar lendo e espero conseguir avançar bastante aí nos volumes durante o mês de junho. É isso então, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam das minhas leituras do mês de maio, quais foram as leituras de vocês, se vocês conseguiram ler mais do que eu esse mês ou se vocês floparam tanto quanto eu. Também me sigam pelas redes sociais, meu Instagram e meu Twitter estão aparecendo aqui na tela pra vocês e tem link de acesso pra eles no box de descrição, então é só clicar lá, me seguir e ficar por dentro de todas as novidades. Também não esqueçam de comprar com o meu link da Amazon, do Submarino, do Shoptime ou da Americanas, caso vocês queiram adquirir qualquer mangá ou livro mostrado nesse vídeo ou qualquer outro produto vendido por esses sites, que vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso. Também vou deixar aqui na tela pra vocês o link do meu perfil na rede social de lives, pra que vocês possam me seguir por lá e serem notificados sempre que eu abrir uma live nova, e a gente vai poder ler bastante juntos e fofocar principalmente, óbvio. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui e até o próximo!